Aplauda o Senhor com alegria, por favor. A presença de Deus, ela é real nesse ambiente. E a presença de Deus não nos manda embora para casa da mesma forma. Se você entende e aceita essa presença na tua vida, certamente você não fica no estado e do jeito que está. Deus pode mudar qualquer situação, qualquer ambiente, qualquer pessoa. Verdadeiramente tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível àquele que crê. Segura na mão desse irmão aí, segura na mão desse irmão. Diz assim para ele, fala: irmão, se você dormir, eu vou te morder no culto. Tem gente que dá aquela cambaleada no culto, né? Você fala: eu vou te morder, cara, você dormir aqui, amém? Agradeço a vida do bispo, da pastora Anabela, por essa oportunidade. Agradeço a Deus pela presença dele na minha casa, na minha vida. E por conhecer cada pessoa. Conheço um mundaréu de gente, cara. E as pessoas que me conhecem sabem que eu sou um bocado despassarado, mas sou despassarado de Jesus, né? Eu adoro falar de Jesus. Gosto de falar de Jesus. E Satanás tem um problema grande. Por quê? Tem dia que eu estou de um jeito e do outro. Quando ele me tenta pegar de um jeito, eu estou de outro no outro dia. Então não tem vez com ele. Amém? Então hoje eu vim aqui ministrar a palavra do Senhor em nossos corações. E eu quero trazer a mensagem verdadeira que o Senhor ministrou no meu coração, na integridade, para que você possa ouvi-la e não somente ficar pela informação, mas vivê-la verdadeiramente, amém? Abra a tua palavra, por favor, tua Bíblia, seja ela física, seja ela digital, em Mateus capítulo 8. Mateus capítulo 8. Mateus capítulo 8. Mateus capítulo 8. Todos encontraram? Amém? Vou estar lendo. E diz assim a palavra do Senhor: e descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. Feche os teus olhos, por favor. Coloque a mão no teu coração. Senhor Deus e Pai, nós estamos aqui, Pai, porque o Senhor nos permitiu estar aqui neste ambiente. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, aqui tem pais, mães, filhos, adolescentes, jovens. E o Senhor conhece a história, Senhor, meu Deus, e a vida de cada um que aqui está hoje, Pai. Nós sabemos que todo momento, Senhor, é preparado por Ti, e o Senhor nos conduz para o momento preparado pelo Senhor, Pai. Nós sabemos que a palavra de hoje que será ministrada é uma palavra, Senhor meu Deus, que vai de encontro à realidade daqueles, Senhor meu Deus, que se dispuseram a ouvir a Tua voz e sentar para ouvir, Senhor. Pai, Senhor Deus Todo-Poderoso, eu peço que a Tua presença já neste ambiente venha envolver cada mente, cada coração, cada casa, Senhor meu Deus, cada pessoa que aqui está, Pai. E que nós venhamos, Senhor Deus Todo-Poderoso, dar uma resposta ao céu, Pai. Que nós não venhamos ser pessoas que ficam paradas, ficam prostradas, mas nós venhamos ser e saber, Pai, que a palavra que está sobre nós, ela é poderosa e fiel para gerar algo, Senhor, não somente em nós, mas em toda a nossa casa, em toda a nossa família. Pai Deus Todo-Poderoso, obrigado por cada homem, cada mulher, cada jovem, adolescente que está aqui, Senhor meu Deus, nesta tarde, que está aqui sentado, Senhor meu Deus, para ouvir a Tua palavra. Que o Senhor visite a cada um, Pai. Que haja paz nesse ambiente, em nome de Jesus. E que essa paz que há neste ambiente venha a ser estabelecida em cada casa, em cada família, Senhor meu Deus, em cada empresa, em nome de Jesus, Senhor. Nós anulamos pelo poder do Teu santo nome já toda palavra que foi lançada e aquelas que vão ser lançadas sobre a nossa vida, nós anulamos pelo poder do Teu santo nome, Pai. Que a Tua presença nos envolva de tal forma que qualquer seta maligna, qualquer, Senhor, preparação do diabo não venha afetar a nossa casa, os projetos, os sonhos, em nome de Jesus, Pai. Nós estamos aqui porque o Senhor é soberano, o Senhor reina, o Senhor é poderoso, Pai, e nos permitiu estar aqui nesta tarde. Por isso nos envolva, nos ensina, nos conduza, Senhor, conforme a Tua vontade, para que tudo seja para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Aplauda o Senhor com alegria, por favor. Eu vim falar sobre Jesus.
E como é bom falar de Jesus. Por quê? Quando eu falo do Mestre, eu automaticamente imagino a minha história antes do Mestre e após ter um encontro com o Mestre. Então por que eu falo de Jesus com tanta certeza? Porque eu sei que se Ele fez a minha história, irmã Márcia, Ele pode fazer na história de qualquer um. Por isso eu entendo que também não é sobre a minha história, mas é sobre o Cristo, o pastor Alain, que mudou a minha história. Por isso, quando ministramos sobre Jesus, independente de quem for, quando ele ouvir e entender, a história dele nunca mais será a mesma. Não é sobre o tamanho do problema, não é sobre o que você passou, ou sobre o que aconteceu, é sobre o Cristo que apresenta-se adiante de você, e Ele é poderoso para mudar tudo em você. Quando eu digo que é tudo, é todas as coisas em você. Mas também eu entendo, irmã Márcia, que verdadeiramente é condicional. Você precisa escolher, mesmo tendo a informação de quem é Jesus, adorá-lo e servi-lo e entregar a tua vida a Ele. Verdadeiramente é condicional. Nós vamos estar lendo aqui em Mateus capítulo 8. E antes disso, Jesus, Ele esteve num tempo de ensinamento, de aprendizagem, onde os seus discípulos e uma multidão, geralmente era uma multidão que acompanhava Jesus, estava juntamente com Ele. Só que Jesus agora, e como eu amo aprender com o Mestre, não tem pessoa melhor para te ensinar do que o próprio Jesus, como você deve estar, ser e se portar. Por isso, quando você o conhece, não é somente sobre conhecê-lo, é sobre fazer o que ele fez, porque o que ele fez dá certo e gera vida, e não é qualquer tipo de vida, é vida em abundância. Então, quando ele cessa essa movimentação, ele desce. Agora vai acontecer uma outra movimentação. Primeiro, a movimentação de ensino, a movimentação no qual ele está, e as pessoas estão ouvindo. E agora ele desce, e um homem vai se direcionar, vai quebrar protocolos, vai estar diante deles. E eu parei e estudei um bocado este tempo, fui falar com Deus, porque nós vamos falar sobre um milagre. Só que todo mundo quer viver somente milagres. Só que eu também entendo, e eu já disse isso, que para viver milagre, você precisa estar vivendo o oposto do milagre. E ninguém para pensar nisso. Todo mundo pede milagre, só que verdadeiramente o milagre, quando ele é expressivo na tua vida, é porque você está vivendo o oposto do milagre. Quer viver o milagre da multiplicação? Você praticamente vai estar vivendo o tempo de escassez. Se você quiser viver o milagre da cura, praticamente você vai estar enfermo. Se você quiser pregar para uma pessoa que está numa prisão ou aprisionado, você vai ser inserido dentro da cadeia. Então o peso e a responsabilidade sobre aquilo que pedimos precisa nos advertir e nos mostrar que tudo aquilo que a gente pede e fala pode acontecer. Pode acontecer. O que eu quero trazer com isso? Toda palavra que sai da nossa boca, ela tem peso. Ou ela é utilizada pelo reino dos céus, ou é utilizada pelo reino do maligno. Nós vamos olhar agora este ambiente onde vai acontecer o milagre. E eu entendo que todo milagre apresenta um contexto, apresenta uma história, apresenta um acontecimento. Algo acontece antes do milagre. Antes do milagre há uma projeção de vários acontecimentos. Até porque existem pessoas que às vezes estão com câncer e o processo dela demora 5, 10 anos e ela é curada. Mas algumas pessoas também demoram só 1 mês, 2 meses, 1 ano e ela também é curada. Ou seja, para todo milagre existe um acontecimento em volta do milagre. Por que disso? Deus, Ele sabe o que precisa fazer na história de cada um. Por isso a doença, as coisas e os acontecimentos nunca é somente para o mal. É sempre para ensinar, pastor. É sempre para abrir os teus olhos. É sempre para aproximar. É sempre para transformar. É sempre para moldar o ambiente e a região. Às vezes alguns acontecimentos vêm sobre a nossa vida que é para tirar você do conforto, porque senão você vai morrer no local onde você está.
O problema nosso, na maioria das vezes, é que a gente entende que tudo está acontecendo, é mal aos nossos olhos, e Deus está falando, não é mal, filho, é somente o meu cuidado para que você não morra mais cedo, para que você não morra mais rápido. Ou seja, o Senhor, Ele tanto nos levanta, como Ele também nos abate. É a verdade, porque nós achamos às vezes que somos tão alto, nós estamos tão acima do próprio Deus, e nós queremos só viver as coisas extraordinárias, e nós achamos que Deus, Ele está preocupado com aquilo que eu quero viver. Não, Ele está preocupado com a tua vida, Ele está preocupado com a tua história, com a tua vida. Até porque, irmã Márcia, lá na cruz, quando Ele foi pregado, Ele não morreu pelas coisas, Ele não morreu pelos acontecimentos, Ele morreu para que eu e você um dia, quando nós crescemos, pudéssemos trazer salvação para a nossa casa e para a nossa família. Então a preocupação de Deus é moldar você, transformar você. E todo esse molde, essa transformação é para trazer você mais perto dEle. Porque se você estiver perto dEle, filho, filha, entenda isso. Se você estiver perto de Jesus, a probabilidade de dar certo é grande, é gigantesca, a não ser que você não queira. Voltamos no ponto. A não ser que você não queira. E este homem, quando ele chega agora ao pé do mestre, ele vai quebrar tudo aquilo que foi criado, tudo aquilo que foi gerado. Ele não anula, mas ele dá um passo além daquilo que lhe foi dito. Você não pode passar dessa linha, você não pode passar desse acontecimento. É como se as pessoas e a sociedade dissessem assim: você nasceu para ser assim, não tem mais jeito, o rumo da tua história não vai mudar, você vai continuar dessa forma, você vai continuar desse jeito. Mas enquanto a vida de alguém está destruída, e está presa, está aprisionada, existe uma outra coisa acontecendo. Jesus está descendo do monte. Você precisa entender que antes de Jesus aparecer e te chamar e te fazer o convite, se calhar a tua vida não estava boa, mas Ele já estava se movimentando para você ter um encontro com Ele. Ele já estava se movimentando para que a tua vida nunca mais fosse a mesma. Os acontecimentos da tua vida já estavam posicionando você para você estar sentado hoje aqui às 18 horas na IBR em Lisboa, adorando e louvando a Ele. Não somente você, mas toda a tua casa. O porquê eu digo toda a tua casa? Porque os nossos olhos veem pela fé. Eu posso estar sozinho no ambiente, mas eu sei que a minha casa e a minha família também servirá ao Senhor. A vertente de Deus e a direção é essa. Ele traz você, molda você e começa a fazer você entender que não é somente sobre você, é sobre todo um contexto gigantesco. Você é só a ponta de um iceberg, onde Ele quer ganhar a tua família inteira, os teus amigos, a sociedade onde você está inserida. Meu Deus. Esse homem agora, ele vai quebrar protocolo. Jesus está passando, está vindo. Eu não sei como é que ele estava naquele momento, por onde Jesus estava passando, o que estava acontecendo, mas eu vou até o mestre. Eu vou sair do ambiente que eu estou e eu vou até o mestre. E ele atravessa tudo que falaram, disseram, pensaram. Não pode, não vai acontecer. Ele está com os olhos focados no milagre dele, na mudança de vida dele. Ele sabe que Jesus pode mudar o curso da história dele. Por isso ele se movimenta na direção de Cristo e ele vai até o mestre e chega até o mestre. Só que muitas das vezes nós não chegamos como esse leproso chegou. Nós precisamos de um algo e às vezes nós pedimos para Deus como se Ele fosse o nosso serviçal, como se Ele trabalhasse para nós. E o leproso nos ensina, não é de qualquer jeito. Você precisa entender que é Senhor dos senhores, Rei dos reis, e você precisa se prostrar diante dele. Quando o leproso chega, ele se prostra.
Quando ele se prostra, é como ele estivesse falando assim, ó: eu sei quem é o Senhor, eu sei que o Senhor pode mudar a minha história, eu sei que o Senhor pode mudar todo o rumo dos acontecimentos, tudo aquilo que está sobre mim. A minha pele não está boa, eu estou com lepra, eu sei que a morte me espera, mas eu também sei que o Senhor Deus Todo-Poderoso é gerador de vida, e se o Senhor tocar ou fizer algo em mim, a minha história nunca mais será a mesma. Quando olhamos para Jesus, nós conseguimos ver a possibilidade em meio à impossibilidade. Se Jesus não passasse por ali, se calhar ele continuaria olhando para a lepra dele. Mas quando Jesus entra na história, a lepra já não faz mais sentido, as dificuldades já não fazem mais sentido, elas já não têm poder mais sobre a nossa história, porque o Senhor nos faz ver agora nos problemas e nos acontecimentos a possibilidade de avançar, a possibilidade de crescer, a possibilidade de ajudar alguém, mesmo em meia lama, mesmo em meia complicação. Então este homem, ele chega diante do mestre, ele se prostra diante do mestre, só que o pedido é ainda de escassez e de respeito. Ele está diante do rei, ele rompeu tudo aquilo, mas ele chega: se quiser, puderes. Quando ele pede isso ao Senhor, o Senhor mostra uma verdade, uma vontade que ele tem para com a humanidade. Ele diz assim: eu quero. Só que não é somente libertar você e curar você, eu quero transformar você. Eu quero fazer em você o que homem nenhum pode fazer. Eu quero mexer na tua história, mexer na tua estrutura. E uma coisa que me chama a atenção e o Senhor falou fortemente ao meu coração: existem dois tipos de pessoas aqui nessa caminhada. Um representa as pessoas leprosas que sempre precisam de um milagre. E Cristo vai nos ensinar e vai nos mostrar: ou você é aquele que vai ficar leproso o resto da vida, ou você vai ser o provedor de milagre na história de muitos. Cristo, ele ensina, ele dá informação, mas ele chama atenção para algo: toda a informação do céu, toda a palavra ministrada, tudo aquilo que está aqui, que é lido nos domingos às 16h30, irmão Márcia, toda a palavra de ensino que emana deste lugar, ou sai da Bíblia e vai no teu encontro, ela tem poder para mudar somente, não só a sua história, mas a história de quem está do teu lado e junto com você. O que eu quero dizer com isso? O Senhor trouxe algo no meu coração. Levante suas mãos, por favor, igreja. Você não foi chamado para ser uma lagoa ou uma represa no qual somente fica em você. O Senhor, a palavra dele é poderosa e fiel para fazer algo em você e através de você. O Senhor não chamou você para ficar parado, calado como sepulcros caiados, aonde a boca não se abre. O Senhor chamou você para declarar a palavra dele sobre a humanidade e sobre a sociedade. O que eu quero dizer com isso? O Senhor sabe que você tem estado nos locais onde você está inserido, e na maioria dos tempos você tem murmurado, e o Senhor não quer isso para a tua vida. O Senhor, ele te chamou para declarar a palavra dele, a presença dele na tua casa, na tua família, na tua história, para que verdadeiramente haja vida, haja cura, haja transformação através de você. Segura na mão desse irmão que está do teu lado, chacoalha ele, fala assim: irmão, fala bem alto, irmão, você só tem uma vida, e se você decidir ficar com a boca calada, Satanás irá falar no teu lugar. Meu Deus. Eu tenho aprendido uma coisa, juntamente com o Projeto Esperança e andando pelas ruas de Lisboa: se nós não falamos, quem fala é o diabo. Então, em todo local que a gente tem se posicionado, quem fala é nós, pastor. Quem fala somos nós. Nós chegamos lá, até então está a movimentação do maligno, mas quando pisamos o pé no ambiente, o maligno já não tem poder mais sobre aqueles que lá estão e que o Senhor nos entregou. A gente olha na cara deles e fala assim: faça boas escolhas, você ainda pode sonhar, você ainda tem esperança, você pode mudar a tua história. Eu não sei como, deixa eu te mostrar aquele que pode mudar o curso da tua história.
Entenda isso. Se você não fala dentro da tua casa, quem fala é o maligno. Se você não ministra sobre os teus filhos e não abençoa os teus filhos, quem abençoa é o maligno. Se você não ministra e não abençoa sobre a tua empresa, sobre os locais, quem toma ela de você é o maligno. Por quê? O Senhor nos fez não para ficar parados com a boca travada, mas sim para declarar: eu sirvo um Senhor, Rei dos Reis, aquele que muda a história, aquele que muda destino. Pai, em nome de Jesus, eu não aceito esta condição, eu aceito o processo, mas não aceito ficar do jeito que eu estou. Eu declaro sobre a minha casa que ela será próspera, eu declaro sobre a minha casa que os meus filhos serão prósperos, que a adolescência será próspera, em nome de Jesus. Eu declaro, Pai, sobre a minha casa honra, eu declaro sobre a minha casa, Senhor Deus Todo-Poderoso, sabedoria do alto. Eu declaro que essa casa será uma casa de projeção, uma casa de habilitação, de ativação. Ei, o Senhor está chamando você nessa noite para você começar a abrir a tua boca nos locais que você está inserido. Levante suas mãos, por favor. A nossa família não é de Satanás. A nossa empresa, aquilo que o Senhor entrega na nossa mão, não é do maligno. E o Senhor te trouxe aqui nesta noite para habilitar você a viver uma nova história. Levante as duas mãos o mais alto. Diz assim: Senhor, me encha com teu Espírito. Pai, destrava minha boca. Pai, me ajude a abençoar a minha casa, a minha descendência, a minha história. Fala: Pai, o demônio não tem autoridade sobre tudo o que o Senhor me deu. Pai, a partir de hoje eu me posicionarei, estarei posicionado, e ninguém, nem o mal, vai roubar o que o Senhor me deu. Pai, que a tua presença, coloca a mão no coração, que a presença te envolva neste momento. Se até o dia de hoje a tua boca ficou paralisada, se até o dia de hoje o choro, as marcas do passado travaram e bloquearam você, que a presença do Senhor venha te habilitar neste dia de hoje, e você venha se posicionar como um guerreiro e uma guerreira do Senhor, no qual você vai proteger tudo aquilo que o Senhor tem te dado. Pai, em nome de Jesus, Pai, que haja força para aquele que está cansado, que haja paz para aquele que está confuso, Pai. Em nome de Jesus, o Senhor não responde ao nosso tempo, o Senhor faz no tempo certo e na hora certa. Por isso, Senhor Deus Todo-Poderoso, que a tua presença envolva cada casa, cada família, e que nós, Senhor, venha ser gerado um fogo, Pai, que venha nos habilitar a viver o extraordinário. Assim nós oramos, Senhor, meu Deus. Aplauda o Senhor com alegria, por favor. Eu tenho entendido nesse tempo que o Senhor, Ele tem nos chamado para os tempos que hão de vir. E os tempos para que hão de vir, não tem como você ficar da mesma forma e do mesmo jeito. Se calhar até o dia de hoje, você tem se visto no espelho e olhado para ti como um fracassado, como um cara que não consegue nada, uma mulher que não consegue nada, onde o fluxo da tua história, ele se repete todos os dias. Eu preguei e ministrei na Margem Sul e eu falei algo importante. O coxo, ele refletia algo. Ele refletia uma pessoa que estava no dia de hoje, mas vivendo como o dia de ontem. Isso é a realidade de muitos. Você inicia o ano no dia 1º de janeiro, vai até o dia 30 ou 31 de dezembro, e a tua vida parece que você está no dia 1 de janeiro. Você não mudou nada, você não fez nada, você não deixou a presença do Senhor fazer algo em você. Por isso você continua somente escolhendo as coisas de ontem. Por isso a tua vida, ela é propícia a dar frutos como o de ontem. Mas o Senhor, entenda isso, não te chamou para ficar preso na história, ou no dia, ou na morte, ou no problema. O Senhor te chamou para fazer história através de você, da tua casa e da tua família. O que quero dizer com isso? Você precisa te disponibilizar para que verdadeiramente o céu venha sobre a tua casa, mova você, e a tua boca se abra para ser gerado algo através de você. Gente, se tem uma coisa que eu tenho buscado verdadeiramente ver, pastor Alain, é a verdade
não somente como informação, mas a verdade como vivência. E eu tenho visto que a verdade como vivência, ela tem muito mais autoridade do que somente uma informação. Por quê? Se você recebe a verdade, permite que ela faça algo em você, e você vai transmitir essa verdade, a verdade ela sai de alguém que aceitou a transformação, a mudança e a restauração. Então quando ele fala, o impacto não é somente físico, é espiritual. O que sai de você não é um Cristo informativo, é um Cristo que mudou a tua história. E quando está saindo do teu coração, está assim, ó: saiu de mim, de um homem que foi mudado e transformado. Por isso eu digo a você que tudo é possível. Continue buscando o Mestre, continue se entregando para o Mestre, que todas as coisas são possíveis. Mas irmão, a minha casa está mal, a minha família está isso, a minha família está aquilo. Quando você começa nessa forma, você está fazendo o quê? Informação passada, projeto passado. Está assim, esteve assim, aconteceu isso, aconteceu aquilo. A minha família não muda, nada acontece, eu não consigo evoluir, eu não consigo isso, eu não consigo aquilo. Você só está tendo o passado como referência. E o Senhor está querendo mudar a tua história para você enxergar o novo como referência. Como é o novo como referência? Olhar para Jesus todos os dias, em todo momento. Ele é a nossa referência para o nosso futuro. E quando nós olhamos para Ele, todas as coisas acontecem não da minha forma, mas da forma como Ele projetou. E deixa eu te dizer, é bom, é perfeito e é agradável. E tudo aquilo que vem sobre a tua casa não vem somente como um detalhe, vem para cumprir e fazer um extraordinário na tua vida. Ei, o que eu estou querendo dizer e a mensagem que eu estou trazendo aqui hoje é: pare de viver no passado. O passado está te matando, está te causando dor, está ainda abrindo mais a ferida que já era para estar fechada. E Jesus quer fazer de você uma nova criatura, uma nova história. E você fica remoendo aquilo que ainda te causa dor, solidão, angústia, tristeza, aquilo que não muda o teu ser. O que o Senhor está falando é: filho, filha, eu tenho uma nova história para você. E o teu passado, ele pode ser lembrado, mas ele não precisa ficar sendo mexido. Aquilo que eu tenho para você é uma nova história, uma nova direção, uma nova algo escrito para você. Ou seja, quem não tem família, eu tenho uma família para você. Se calhar tu não tem uma empresa, eu tenho uma empresa para você. Se calhar você não tem certas coisas, eu tenho para você. Mas a direção está nele para o algo novo. O algo novo às vezes nos traz medo, Rogério, porque a gente não conhece, a gente não sabe. O novo de Deus não está na nossa mão e não está na nossa caneta. Você não pode escrever os planos de Deus, porque Ele já escreveu o plano para você. Por isso, às vezes nós temos medo de avançar, nós temos medo de entregar a nossa vida para Cristo, porque nós não sabemos como é que vai ser o dia de amanhã. Ei, deixa eu dizer como é que vai ser o dia de amanhã. Assim como o dia de hoje, o dia de amanhã será cuidado de Deus, será provisão de Deus, será maná de Deus, será autoridade de Deus sobre a tua vida e sobre a tua história. Será o reino de Deus estabelecido sobre a tua casa, sobre a tua família e sobre a tua história. Não é sobre até o dia de hoje tudo que eu entreguei para o maligno. É sobre para onde eu olho agora, que me dá um novo destino e a possibilidade de viver algo novo, irmão. Não é sobre aquilo que eu quero ou eu posso viver, é sobre o que o Senhor tem estabelecido e declarado para você viver. Custe o que custar, falem o que falar, dizem o que disserem, você em Cristo Jesus vai viver o que Ele tem para a tua casa e para a tua família. O que eu estou querendo trazer e a mensagem que Deus colocou no meu coração é tempo de começar a olhar para Cristo, de dia, de noite, de tarde, todo momento, e todas as coisas serão alinhadas, todas as coisas entraram no... Meu Deus, eu não vim pregar sobre a lepra, eu vim pregar sobre o Jesus que cura a lepra. Eu não vim pregar sobre o problema, eu vim pregar sobre o Jesus que muda o problema, soluciona o problema.
Eu não vim pregar sobre a tua situação, o teu passado. Eu vim apresentar o Cristo que muda tudo a tua história e tira você do lamaçal de dor. Meu Deus! Jesus! Essa mensagem, ela está disponível, assim como Deus é eterno, a palavra é eterna e não cessa. Ela está à espera do dia que eu e você entenda verdadeiramente e venha viver na integridade tudo aquilo que Ele já declarou. Este homem agora pede para o Senhor, e o Senhor Ele vai nos ensinar aqui 3 coisas muito boas. Dentro do milagre, dentro do acontecimento, não é somente eu fazer parte de um algo, é sobre eu entender como acontece esse algo, o porquê que acontece esse algo. Jesus Ele vai nos mostrar uma coisa: quando o homem chega, Ele vai fazer algo diferente da sociedade e das outras pessoas, e vai nos ensinar isso. Quando chegar alguém leproso do teu lado, com pecado do teu lado, com problemas, com a situação complicada, faça como o mestre fez, não mande ele embora, cuide dele, limpe as feridas dele, ajude ele a ter uma nova visão, porque a visão dele é só de morte, e ele acha que vai morrer, mas ele está diante do mestre, e nós como pequenos cristos, nós temos que buscar fazer o que o mestre fez. Se nós somos pequenos cristos, nós fazemos o que o mestre fez. Nós buscamos: Pai, eu não consigo, Pai, a minha visão não dá, Pai, o meu nariz não consegue. Mas o Senhor fala assim: não é sobre o que você pode ou o que não pode, é sobre o que eu posso fazer através da tua vida. O que Ele fala é: somente esteja disposto a cuidar daqueles que eu vou colocar perto de você, aqueles que vão estar perto de você. Pai, mas cheira mal. Pai, mas tem pecado, é complicado, não dá. O Pai olha e fala: você também era? Você também se airava mal com seus pecados e com todas as suas tristezas, mas nem por isso eu mandei você embora. Então por que nós mandamos embora aquele que enviou perto de nós? Eu entendi algo: quem não cuida e não ajuda é porque nunca entendeu o Cristo que morreu na cruz por aquele que está perto de você. Porque não foi somente para você, foi para o mundo. Todas as pessoas são importantes para Deus. Todas as pessoas são importantes para Deus. Não é sobre o que ela está vivendo, é sobre Ele. É tudo para Ele e por Ele. Por isso, quando a pessoa entender, tudo aquilo que ela é cessa. Então Ele nos ensina algo agora sobre o poder da aproximação. A aproximação, na maioria das vezes, ela cura. O que nós vemos muitas vezes é dentro de casa: filhos doentes, maridos doentes, esposa doente. Por que motivo? Distanciamento. Distanciamento. E o Senhor Ele nos ensina algo: o poder da aproximação, ele também gera milagre, ele gera cura, ele gera transformação. Todo cuidado, quando nos é refletido, ensinado e nós praticamos, gera algo não só na nossa vida, mas daquele que está perto de nós. Então o Senhor vai nos ensinar: eu não te rejeito. Você está aqui perto de mim, eu não vou te rejeitar. Você tem lepra, Ele sabe o que Ele é, Ele sabe o que Ele carrega, eu não vou te rejeitar. E Ele vai mudar a história daquele homem, a lepra vai se embora. Você precisa entender que o que está sobre você e sobre a tua casa é maior do que o problema daqueles que estão perto de você. Ei, você tem o poder sobre aquele que está em você de mudar o curso de pessoas que estão perto de você. Se Jesus te salvou, te transformou, agora você se torna habilitado para transformar e apontar o caminho para aquele que transformou. Nós precisamos entender isso, ou seja, o chamado, ele é para agora, não é para ontem. E o chamado é para agora, para frente, para agora e para os dias que hão de vir. Ei, entendam algo: a palavra de Deus, ela nunca é lançada de qualquer maneira, ela nunca é declarada de qualquer forma. Toda palavra que vem do céu, ou é para o tempo de hoje, sobre aquilo que você está vivendo, ou é para aquilo que vai acontecer futuramente. Aqueles que entendem, absorvem ela e são moldados por ela, ele nunca é pego desprevenido, ele sempre está preparado para o que há de vir. Aí eu digo a você: você quer ser pego desprevenido? Quem gosta de ser pego desprevenido aqui? Ninguém, né?
Aí eu vou aprofundar agora a pergunta. Mas por que então você não olhe para um mestre cotidianamente e não permita que ele te transforme para que você não seja pego desprevenido? Para que isso não cause morte na tua casa, na tua vida, na tua família e na tua história. Existe uma grande diferença entre eu ter a informação e a prática da informação. A prática da informação é sinal que você renunciou, ela fez algo em você, te preparou e pode levantar Satanás, demônio, problema, seja o que for. Você está preparado. Quando o problema vem, você fala assim, ó: aqui não, Satanás, a casa é minha. Aqui não, problema, a casa é minha. Aqui não, Satanás, porque o Senhor me entregou isso e eu estou cuidando. Um homem que está posicionado, ele nunca é pego desprevenido. Ele anda sempre atento aos acontecimentos. Para fazer o quê? Destronar o maligno e a autoridade dele dos ambientes. Não é sobre valor monetário ou aquilo que você tem em mãos ou aquilo que você pode agregar. O que está sobre a tua vida é para anular toda sentença maligna, todo o reino do maligno aonde você está inserido, o local que você está. Ou você é a luz do mundo, ou você faz parte das trevas. Eu aprendi algo na minha vida. A verdade, ela nunca volta vazia, irmã Márcia. Só que o mundo hoje tem moldado a verdade de tal forma de que você pode vir do jeito que você está e continuar do jeito que você está. Quando você vem do jeito que está e continua do jeito que você está, é como se a autoridade do céu não pudesse fazer nada na tua vida e na tua história. Deus, ele recebe como você está, mas você perto da presença não fica da mesma maneira. Você é moldado e transformado para evidenciar o céu na sociedade e no local que você está. Como isso? A pessoa te vê de um jeito, agora você chega no ambiente e ela olha e fala: você está diferente. Claro que eu estou diferente. Antes eu não conhecia o mestre, eu não conhecia Jesus, mas eu tive um encontro com ele, e ele mudou a minha história e mudou a minha caminhada. E o que isso quer dizer, irmão? Se você conhecer o mesmo mestre e o Senhor que eu conheci, a tua história também não será a mesma. O Senhor nos chama para ser uma carta expressiva à sociedade de que o Cristo que morreu ao terceiro dia, ele vive e reina eternamente, e ele está fazendo algo na sociedade em nós. Você é uma carta expressiva do reino de Deus, ou uma carta expressiva do teu passado. Quem me conhece sabe que eu zelo pela verdade. E a verdade cura, gente. A verdade, ela não amansa o teu ego. A verdade, ela transforma você, ela habilita você, ela ativa você. Eu aprendi uma coisa nas ruas, que é fato. Quando você confronta o pecado, confronta a sociedade, confronta o vício, confronta o problema, entenda que o confronto, ele é às vezes desenhado com amor e carinho. Não é chegar lá e meter a tapa na orelha do irmão, não, irmão. É chegar lá e confrontar ele com amor, com sabedoria, confrontar ele para que ele não venha ficar da mesma forma e do mesmo jeito, e no estado que ele está. Segundo ponto, Jesus nos ensina o poder da cura. Só tem como curar uma pessoa de perto se você estiver perto dela. Não tem como curar uma pessoa com um abraço se você não está perto dela para abraçar. Não tem como cuidar da ferida de uma pessoa que precisa de ajuda se você não está perto dela. A sociedade de hoje, e a maioria das coisas, e mesmo dentro de casa, não consegue curar ninguém. Por que motivo? Porque nós afastamos. É muito melhor se afastar daquele que está ferido e daquele que está machucado. Por quê? Aquela pessoa está carregada de problemas, e eu não quero problema para a minha vida. Ei, quem não quer mexer com problema, não vai conseguir servir o reino, porque o reino de Deus veio para mostrar para o problema que existe um Senhor que soluciona problema. Entenda isso. Se você entregou a tua vida a Cristo, Deus quer fazer algo em você, para que através de você os outros venham conhecer a oportunidade de uma vida em abundância. Você tem noção o tanto de pessoas que está perto de você e está precisando de ajuda, está à beira do abismo ou até tentando tirar a própria vida? Você já conseguiu parar para pensar nisso?
Ah, mas isso não me diz respeito, Carlos, o problema dele. Não, você precisa entender que o Cristo que transformou você, colocou você no ambiente que você está, para transformar aqueles que lá estão. Ou seja, em todo momento é um embate, é uma guerra entre o bem e o mal no espiritual. O bem e o mal. Se você não fizer nada, quem faz? O Senhor, Ele vai nos ensinar sobre a cura. Fala assim: eu preciso estar perto de alguém para abraçar Ele. Fala: o meu abraço pode curar aquela pessoa. Eu posso achar que não, mas ela precisa de um abraço. As pessoas que estão do teu lado precisam de um algo. E quem é você na história? Você é o cara da lepra, que está leproso ainda? Ou você é o provedor de milagre, o que vai mudar o curso da vida de alguém? Isso diz tudo respeito ao governo que eu deixei ser estabelecido sobre a minha vida. Se você vê alguém que está mal perto de você, o que você fará? Jesus, Ele está nos chamando para um tempo novo, irmão, irmã, você que está aqui. Se calhar você tem vivido uma vida cristã totalmente confortável, e o evangelho que está sobre você não te chama para o conforto, mas te chama para guerrear nas regiões celestiais e dissipar todas as trevas que estão tomando o local onde você está inserido. Você precisa entender isso. Último ponto. O Senhor vai nos ensinar sobre compaixão. Compaixão, meu Márcio, capacidade de compreender a dor do outro. E às vezes nós não estamos dispostos a depender ou querer saber da dor do outro, muito menos saber do contexto da história dele. Mas o Senhor está nos chamando para um tempo que é: olhe para aqueles pelo qual eu morri na cruz. Olhem para aqueles pelo qual eu morri na cruz. Olhem para os vossos filhos. Olhem para os vossos maridos e esposas. Maridos, olhem para esposas. Cuidem delas. Mulheres, cuidem dos seus maridos. Ai, meu Deus do céu. Coloque as duas mãos no seu coração, por favor. Senhor Deus Todo-Poderoso, derrame sobre nós um cuidado, Senhor meu Deus, fora do normal, Pai. Derrama sobre nós uma visão, Pai, sobre a população, sobre as pessoas. Derrama sobre o nosso coração, Senhor meu Deus, um tempo de cuidado, Pai, no qual nós viemos cuidar, Pai, das pessoas que estão perto de nós. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos falência sobre todo espírito de morte, Pai, que entrou pela nossa casa, entrou pela nossa família, entrou pela nossa história, Pai, por conta de nós não termos nos posicionado. Pai, em nome de Jesus, faça-nos entender sobre como cuidar. Como, Senhor meu Deus, cuidar daquela pessoa que está do lado. Pai, em nome de Jesus, que nós venhamos ser aquelas pessoas, Pai, que tira, Pai, a vontade de morte de dentro das pessoas. Em nome de Jesus, Pai, visita cada casa que aqui está, cada homem, cada mulher. Edifica-nos, molda-nos, transforma-nos, para que nós não venhamos ser pessoas prostradas, desanimadas, como o Senhor meu Deus, leprosos que precisam a todo tempo de um milagre, mas que nós venhamos ser pessoas transformadas, edificadas, restauradas, que estão na sociedade para mudar a sociedade. Somos pessoas avivadas, somos pessoas com o fogo do Espírito sobre o nosso ser, e que nós venhamos levar esse avivamento que está na nossa casa, na nossa família, sobre a sociedade no qual nós estamos inseridos. Pai, em nome de Jesus, Pai, tira, Senhor, homens e mulheres do conforto, da tristeza, da murmuração, da reclamação, Pai, em nome de Jesus, e transiciona eles para que eles possam viver um algo novo, Pai. Pai, derrama sobre nós a Tua paz, derrama sobre nós o Teu amor, Pai, o Teu ensino, a Tua sabedoria, e que tudo seja para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor com alegria, por favor.